Olá, meu nome é Flávio, sou aluno do segundo ano do Bacharelado em Química Tecnológica, com ênfase em Química Ambiental, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E hoje vou estar aqui resolvendo a questão da terceira avaliação da disciplina de tópicos de Matemática Superior. A questão que foi sorteada para mim foi a questão número 18, que me fornecia essa função aqui, né, f de x, que equivale a zero quando o x ele vale entre menos π até zero, e para os valores de 0 até π, ela vale 2x menos 4. Então, ele pedia para que nesse intervalo obter os coeficientes da série de Fourier e também determinar a série de Fourier e expandir a série nos 5 primeiros termos. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é lá no item A, né, calcular os coeficientes da série de Fourier. Então, para isso a gente vai adotar esse P, que é o parâmetro, como igual a π, que é o nosso parâmetro de variação ali da função, né? Que ela vai de menos π até zero e vai de zero até π, então o parâmetro de variação vai ser π. A equação do coeficiente A0 é de 1 sobre P vezes a integral de menos π até P da função f de x dx. Então a gente vai substituir os termos. Porém, a nossa função ela é dividida, né, para menos π até zero e de zero até mais π. Então a gente vai usar dois termos, né? A gente vai ter primeiro da função f de x igual a zero e da função f de x igual a 2x menos 4. Nos mesmos parâmetros de integração que a gente tinha lá na função dada, né? A função dada aqui, então, é 0 para menos x até 0. Então, é isso que a gente faz aqui, né? De menos x até 0 vai ser essa função. E de 0 até π, como está aqui, né? Vai ser essa segunda função, 2x menos 4. Então, a gente só substitui ali e vai fazer os cálculos, né? Essa primeira integral, como o zero ele é uma constante, eu posso tirar ele para fora. Só que nisso que eu tirei ele para fora, ele vai zerar a minha integral, né? Ele vai anular. Então, esse primeiro termo aqui a gente nem considera porque ele vai ser nulo. Aí, esse segundo termo, para mim resolver ele, eu vou dividir em duas partes. Vai ser uma integral de 2x e uma integral de menos 4, nos mesmos parâmetros de integração, de 0 até π. Então, resolvendo essa integral, né, eu vou tirar primeiro 2 e o menos 4 para fora. Aí eu vou ter a integral ali de x ao quadrado, a integral, né, vai ser x ao quadrado sobre 2 e x. Então, nossos parâmetros de integração vai ser π ao quadrado sobre 2 e 0 ao quadrado sobre 2. E aqui vai ser π e 0. Aí aqui a gente vai cortar as 2 com C2. Eu vou obter ali o π ao quadrado. E aqui vai ser menos 4, né? Porque menos 4 vezes 0 vai dar 0, então não vai ter alteração nenhuma. Com isso eu vou ter 1 sobre π vezes π ao quadrado menos 4π. Esse π que está dividindo, ele vai sumir com o π daqui e com esse π do menos 4. E aí eu vou obter ele como valor de A0, π menos 4. Esse então é o parâmetro A0. Bom, então o segundo parâmetro que a gente vai calcular é o AN. A fórmula do AN é 1 sobre P, novamente uma integral, né, de menos P até P, de f de x, só que aqui vai ter que ser cosseno de nπ sobre P vezes x, né? Então a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a outra, só substituindo, né, a f de x e o P. Então eu vou ter 1 sobre π, vezes a integral de menos P até zero, da função f de x igual a zero. Como essa função aqui, né, novamente é nula, ela vai anular essa integral, então a gente tem que considerar isso aqui no restante do cálculo. E aqui vai ser 1 sobre π, vezes a integral de 0 até π, né, dos parâmetros ali, de 2x menos 4 cosseno de nx, porque esse π com esse π corta, e de dx. E aí a gente vai obter essa integral aqui, que é a integral de 2x menos 4 cosseno de nx, que a gente vai precisar resolver ela por partes. Para resolver a integral por partes, então a gente vai adotar o u igual a 2x menos 4. Quando a gente adota, né, o 2x menos 4 como u, o dv vai ser o restante que fica lá, cosseno de nx dx. Então, o du, né, que é a derivada daquilo ali, vai ser 2dx, e o v vai ser seno de nx sobre n, que é a integral justamente desse cosseno de nx dx. Então, a gente vai substituir na fórmula da integral por partes, né? Vai ser o v vezes menos integral de v du. Então, substituindo, a gente vai obter essa expressão. Resolvendo a integral, a gente vai obter lá como valor 2x menos 4, seno de nx sobre n, mais 4 cosseno de nx sobre n quadrado.
Então, voltando para a nossa expressão inicial, a gente vai ter 1 sobre π multiplicando aquele valor da integral que a gente calculou nos parâmetros de integração de 0 até π. Então, substituindo, né, a gente vai ter essa expressão aqui, né, para quando o x é igual a π, e aqui para quando x é igual a 0. Então, nesse primeiro termo aqui, ele vai zerar porque eu tenho o seno de nπ. Qualquer número, o n é um número inteiro. Só que quando qualquer número inteiro multiplicando π, resulta num seno nulo. Seja π, seja 2π, 3π, qualquer número que multiplique o π, se eu for calcular o seno, vai dar zero. Então, esse termo se anula. Aqui, o cosseno de nπ não tem como tirar nenhuma informação precipitada, então a gente vai manter ele. É 2 cosseno de nπ sobre n quadrado. E menos. Aqui vai dar seno de zero, né? Porque era seno de nx, então o x igual a zero. Vai dar seno de zero é zero, então ele some também. E o cosseno de zero é 1, então vai ser 2 vezes 1 sobre n quadrado. A gente vai resultar essa expressão daqui. E aí, eu vou multiplicar ela por esse 1 sobre π. Então, eu vou obter a expressão 2 cosseno de nπ menos 2 sobre n quadrado π. Essa, então, é a minha expressão que é o valor de AN. Agora a gente vai calcular o valor do coeficiente Bn, que é o último coeficiente da série de Fourier. A expressão dele é 1 sobre π, vezes a integral de f de x seno de nπ sobre px dx nos parâmetros de menos π até π. Então, novamente, a gente vai substituir os termos. Aqui, novamente, esse primeiro termo vai zerar por conta da função ser igual a zero. E a gente vai obter uma expressão muito semelhante à que a gente tinha ali no AN, a diferença é que aqui vai ser um seno no lugar do cosseno. Então, novamente, a gente vai resolver por integral por partes. Então, o vai ser 2x menos 4, o du vai ser 2dx, o dv vai ser seno de nx dx, e o v vai ser menos cosseno de nx sobre n. Então, substituindo na integral por partes, a gente obtém toda essa expressão, que vai resultar lá no final em 2 sobre n quadrado seno de nx, menos 2x menos 4 cosseno de nx sobre n. A gente vai substituir, então, nessa expressão inicial aqui, né, que a gente já calculou, e manter os termos da integração porque é uma integral definida. Então, resolvendo isso, né, substituindo π por x e depois 0 por x, a gente vai obter essa expressão. E, novamente, a gente vai ter termos que vão estar zerando. Aqui, pelo mesmo caso que anteriormente, né, eu tenho o nπ no seno, então qualquer número inteiro multiplicando o π na hora de calcular o seno vai ser igual a zero. Essa expressão aqui, né, e aqui seno de zero, novamente vai zerar. E aqui o 2 vezes 0 vai dar 0, vai sobrar menos 4. Menos 4 vezes o cosseno de 0 vai dar menos 4 mesmo, porque o cosseno de 0 é 1. Então aqui vai dar menos 4n, como tem esse sinal negativo, ele vira mais 4n. Por fim, eu obtenho essa expressão aqui do Bn, que é 4 cosseno n de nπ sobre nπ, menos 2π cosseno de nπ sobre nπ. No caso, eu posso cortar esse π com esse π, e também tem esse termo aqui, menos 4 nπ. Com isso, eu vou obter 4 cosseno de nπ menos 4, nπ menos 2 cosseno de nπ sobre n. Então, depois de todos esses cálculos, a gente chega à conclusão, né, de que os coeficientes da série de Fourier vão ser a 0 igual a π menos 4, a n igual a 2 cosseno de nπ menos 2 sobre nπ quadrado, sobre n quadrado π, perdão, e o Bn, 4 cosseno de nπ menos 4 sobre nπ menos 2 cosseno de nπ sobre n. Que eu posso juntar esses dois termos, colocando o denominador de n quadrado π. Isso aqui vai ser útil no item B, então é o mesmo termo daqui, né? Mesmo denominador. E aí, lá em cima ele vai ficar então 4n cosseno de nπ menos 4n menos 2nπ cosseno de nπ. Portanto, esses são os coeficientes da série Fourier, a resposta do item A. Aí uma observação que vai ser útil também na resolução do item B, que o cosseno de nπ não tem como determinar quanto que vai ser o valor dele. Só que eu sei que, como n vai ser um número inteiro, né, ele sempre vai ser um número inteiro, ele vai valer 1 ou menos 1. Ele vai valer 1 se n for par. Então, por exemplo, cosseno de 0π, cosseno de 2π, cosseno de 4π, sempre vai resultar num número par, né? Sempre vai ser um número par. Então, o meu cosseno de nπ vai ser 1. Agora, se o n for ímpar, por exemplo, 1π, 3π, 5π, aí o meu cosseno de nπ vai ser menos 1. Essa informação, como eu falei, vai ser útil na resolução do item B.
Bom, o item B ele pedia então para calcular a série de Fourier. A série de Fourier vai ser basicamente essa expressão aqui, né, f de x igual a 0 sobre 2, mais o somatório de n1 até o infinito, cuja expressão é a n, cosseno de nπ sobre p vezes x, mais bn, seno de nπ sobre px. Então, os coeficientes que são A0, AN e BN eu já calculei. Então, eu só vou substituindo e vou manipulando a minha expressão até que ela seja, digamos, irredutível. Então, aqui eu substituí os termos. Aqui dava para cortar o π com π, né? Porque, como eu falei, o π ele vale π, então dá para cortar o π com π ali. Vou ficar com essa expressão aqui. Como eu falei, transformar tudo no mesmo denominador ia ser útil por conta disso, eu posso agrupar os termos na mesma expressão e ficar com essa expressão aqui. E por fim, eu posso tirar duas constantes para fora. A primeira é esse 2 que está multiplicando aqui em cima, né? Eu tenho 2 cosseno de nπ menos 2, que 4, menos 2. Então, eu posso tirar um 2 lá para fora que está multiplicando, continua a mesma coisa, só porque o que está lá dentro do somatório são números menores para trabalhar depois. E esse π também que está dividindo, eu posso tirar lá para fora. Então, eu vou ficar com π sobre 2 menos 2, ou também posso manter o π menos 4 sobre 2, mais 2 sobre π, vezes o somatório, portanto, de toda essa expressão aqui, que é a minha série de Fourier. Portanto, a minha série de Fourier vai ser toda essa expressão enorme aqui, e aí eu posso expandir, eu devo expandir os 5 primeiros termos, que era outro quesito que era pedido lá no enunciado do item B, que era para expandir os 5 primeiros termos. Então, para expandir os 5 primeiros termos, a gente vai abrindo, né, esse somatório para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, até que satisfaça a condição do exercício, que é de ter os 5 primeiros termos não nulos. Então, tá. Substituindo o n por 1, a gente vai obter essa expressão aqui. Substituindo n por 2, a gente vai obter essa expressão aqui. N por 3, essa expressão. N por 4 aqui. N por 5 aqui. Nenhuma delas vai dar nulo, então a gente vai até aqui mesmo. Não vai mais do que isso. Tá? A gente vai começar a simplificar aqui embaixo, então, né? Porque muitos desses termos, eles acabam se repetindo, ou vai ter algum zero ali no meio que vai estar só ocupando espaço. Então, a gente vai tentar reduzir eles. Então, a gente vai ter essas expressões aqui. Para não ficar uma bagunça, a gente vai representar ela como S5, né, que são a série dos 5 primeiros termos, e a gente vai agrupar elas em termos semelhantes. Então, aqui a parte externa continua a mesma coisa, a gente não vai mexer nisso aqui, não. E daí, aqui já são os termos agrupados, ainda naquele quesito ali do n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Só que, a partir daqui eu já consigo perceber que tem alguns padrões em comum aqui, né? Por exemplo, esse menos 2 está sempre multiplicando com seno. Os múltiplos do seno aqui que não tem π, eles sempre são algum múltiplo de 4. E também eu tenho alguns senos que estão sendo multiplicados por π. Então eu posso padronizar isso, né? Posso agrupar eles dessa forma aqui. O π, ele está multiplicando o seno de x, né? Como a gente pode ver aqui em cima. Ele está multiplicando o menos seno de 2x sobre 2, como a gente tem aqui, e por aí vai. Então, ele vai estar agrupado dessa maneira. O menos 4, ele está sempre multiplicando algum número vezes o seno, uma função seno, né? Então, aqui em cima eu tenho o menos 4 seno de x. Eu tenho aqui o menos 12 seno de 3x sobre 9. O 12 é um múltiplo de 4, então eu posso abrir ele dessa forma, né? O 4 multiplicando 3 aqui. Eu tenho o 20 aqui, né, também. Então, o menos 4, ele se repete aqui nesses padrões. E por fim, o cosseno também, ele está sendo multiplicado por menos 2 nos 3 casos que ele aparece. Então, a gente pode representar ele dessa forma aqui, menos 2, vezes o cosseno de x, cosseno de 3x sobre 9, cosseno de 5x sobre 25. Alguns desses termos, eles têm frações que são redutíveis. Então, a gente vai manter aqui, né, a mesma expressão, só reduzindo essas frações. Por exemplo, aqui eu tinha o 3 nonos, eu posso representar ele como 1/3. Aqui eu tinha o 5/25, eu posso representar ele como 1/5. Aqui novamente, tenho 3 nonos,
posso apresentar ele como 1/3. 5/25, posso apresentar como 1/5. Aqui é redutível, não tem como fazer, não tem como mexer nisso, então ele vai se manter dessa maneira. Eu ainda posso já multiplicar esses termos por 2 sobre π. Aqui eu fiz mais para representar como é que ficaria, mas não é uma necessidade muito grande, até porque isso pode dar uma complicação ali na hora de resolver. Por exemplo, se eu for adotar um valor para x, ele vai dar um cálculo bem maior. Então, vale mais a pena manter o 2 sobre π lá para fora. Mas, só para demonstrar como é que ele ficaria. Aqui o π cortaria com cπ, então ficaria só 2. Aqui eu ficaria com menos 8 sobre π, e aqui eu ficaria com menos 4 sobre π. Então, para concluir a resolução do exercício, eu tenho que a minha série dos 5 primeiros termos, ela vai ser igual a π menos 4 sobre 2, mais 2 sobre π, que está multiplicando todo esse termo aqui, que seria o π vezes o seno de x, menos meio seno de 2x, mais 1/3 do seno de 3x, menos 1/4 do seno de 4x, mais 1/5 do seno de 5x, menos 4, que está multiplicando o seno de x, mais 1/3 do seno de 3x, mais 1/5 do seno de 5x, menos 2, que está multiplicando o cosseno de x, mais 1/9 do cosseno de 3x, mais 1/25 do cosseno de 5x. Então seria isso, a resolução do exercício. Aqui os 5 primeiros termos que o exercício que o item B pedia. A série de Fourier, como eu já calculei, tá... Só um minuto. A série de Fourier que o exercício pedia está calculada aqui. E os coeficientes da série de Fourier estão calculados aqui. Tá? Eu passei um pouco rápido sobre essas resoluções, porque a maioria do que eu fiz aqui são os cálculos, né? Isso eu acho que acabaria alongando demais o vídeo, mas qualquer dúvida que possa ter em relação aos cálculos, dá para pausar o vídeo e ver com mais atenção, mas eu tentei não me alongar demais na explicação dos cálculos, justamente para não deixar o vídeo muito longo, porque são cálculos longos, são cálculos repetitivos, isso deixaria o vídeo muito demorado, e dessa forma ficou um pouco mais fluido, por mais que ainda eu tive que ler alguns termos muito grandes aqui, e isso posso ter alongado um pouco, mas seria isso, a resolução do exercício. Obrigado pela atenção e até mais.